Oi, pessoal, tudo bom? Esperando o Marcel entrar aqui para a gente falar sobre o nosso tema hoje: estabilidades. E aí, Marcel, entrando. Vai me mandar a solicitação. Tô te aguardando. Isso. Já tá fixando o tema, muito bem. Oi! Boa tarde, Luciana Aranaldi. Ô, Maria Luísa, tudo bom? Como é que tá? Deixa eu botar aqui. Eu tô aqui agora. Hoje eu trouxe o meu tripé. Fixa o nosso 20 tema aí, minutos. Lu. Não, o nosso tema então já tá fixado, né? Tu já fixou, não? Não, não, tu que tem que fixar. Quem é a dona da live é que fixa. Tá, Pronto, agora está fixado. fixado. Tudo bom, Fixado. Lu? Tudo bem, e contigo, Marcel? Aqui tá um Tudo calor jóia. desgraçado hoje, por aí, como é que tá? Veranico de agosto em Porto Alegre. Um saco, pelo amor de Deus. E agora uma notícia de lockdown em Pelotas. E eu ia para Pelotas no Dia dos Pais e a Nossa, cidade fecha no sábado, às 8 horas da noite, e reabre na terça-feira. E eu não sei se eu vou conseguir ir. E o problema é que eu tenho que pegar a Fafá lá, né? A Fabiana tá vindo, voa depois, né? Outro dia, aqui, vai de ter que volta para buscar de São qualquer Paulo. jeito. Pois é, agora eu tô vendo como é que vai ser, mas vamos em frente. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? O pessoal está entrando aqui, né, Luciana? O Sim. nosso tema de hoje é um tema que está gerando muita dúvida. Eu não sei se chegou muita coisa para ti, me chegou algumas dúvidas aqui também. Pois é, não, para nós não chegaram muitas dúvidas. Eu até tô curiosa para saber o que chegou para ti, né? Não é, porque é um tema, gente, que é novidade realmente. Ele foi instituído por uma medida provisória, que depois foi convertido em lei, que é o tema da estabilidade, né? E a estabilidade, ela sempre gera muitas dúvidas, Luciano, perante os empregadores e os próprios empregados, né? Afinal, o que é essa estabilidade, do que ela decorre e, principalmente, o quanto ela dura e se é possível ou não rescindir o contrato, né, Lu? Então, acho que essas dúvidas são as que mais surgem perante os empregados e os empregadores. Até eu acho, Luciana, que é uma dúvida maior dos empregadores. A gente pegou um ponto que gera mais dúvida nos empregadores, né? Sim, sim, sim. Não, especialmente assim, ó, na hipótese de rescindir o contrato, qual é a indenização que é devida, né? Como é que se paga a Isso. indenização? Porque é uma estabilidade diferente, é uma estabilidade que decorreu justamente dessa questão da redução e da suspensão do contrato, né? Não é, Então, exatamente. então a gente precisa fazer uma. Eu acho que a gente tem que abordar bem pontualmente, né, Marcel? Porque existem alguns tópicos. Eu vou te dizer que quando eu estava dando uma olhadinha na lei e lembrando de algumas questões das estabilidades relativas, né, que Sim. se pode discutir aqui. Então a gente viu que a Eu fiz a mesma linha de raciocínio. A gente não combinou é, isso, mas então eu fiz tá. a Então mesma linha vamos de lá. Eu acho que tu raciocínio. começa a marcar o tempo, Vou tá? iniciar o cronômetro agora. Pronto, Tá iniciado. bom. Vamos lá, nós temos 35 minutos para falar sobre o tema. Então, acho que a Tá. gente tem que começar, Luciana, pelo seguinte: é uma digressãozinha que a gente sempre faz inicialmente, né? Nós tivemos a medida provisória 936, que foi convertida na Lei 14.020 de 2020. E o que essa medida provisória trouxe e que a lei também consolidou? A estabilidade em função de quem e para quem? Para aqueles que tiveram o seu contrato de trabalho, a sua jornada de trabalho reduzida ou o seu contrato de trabalho suspenso. Então, é uma figura específica para essas situações, né, Luciana? Redução da jornada de trabalho naquelas porcentagens previstas em lei, 25%, 50% e 70%, e suspensão do contrato de trabalho. Em todas essas situações, as três situações da redução e a situação da suspensão, sempre com pagamento do benefício emergencial, que é essa figura em que o Estado, a União, ainda que na lei trouxe aquela dúvida se tiver dinheiro, né? Mas em princípio
que o Estado e a União garante o pagamento desse benefício emergencial para as pessoas que tiverem a redução da jornada ou a suspensão do contrato de trabalho. Exatamente. Então, assim, ó, os requisitos caracterizadores da estabilidade são dois. Ou se operar a redução ou a suspensão do contrato e o recebimento do benefício emergencial. Exatamente. E ela está prevista em quais artigos da lei, gente, para vocês poderem se localizar também? Tem duas situações previstas. Tem o artigo 10, que trata especificamente dessas estabilidades da redução e da suspensão. E tem, Luciana, um jabutizinho na lei. Lá no artigo 17. O artigo 17, inciso 5º, traz uma novidade que até a Fernanda Dutra, minha colega magistrada aqui, me cutucou, perguntando se por um acaso essa estabilidade seria constitucional ou não, que é a estabilidade do empregado com pessoa, do empregado de pessoa deficiência. com deficiência. Exatamente. O que diz esse inciso? Fala, fica proibida a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com deficiência. E aí, porque há uma discussão, nós não vamos adentrar muito nesse tema, porque os outros focos que são mais interessantes, que o pessoal tem mais dúvida, mas existe uma discussão, inclusive, gente, se é possível as empresas que têm que cumprir com as cotas de pessoas com deficiência, se ela pode despedir a pessoa com deficiência antes de contratar outra. Já existe essa discussão na Justiça do Trabalho, não tem um posicionamento pacífico, não existe uma jurisprudência pacificada quanto a isso, porque alguns entendem que as leis de cotas são medidas afirmativas de implementação e outros dizem que são medidas vinculativas de opções. Então, ou seja, qual é o cerne da questão? Ela tolhe o direito potestativo do empregador da rescisão do contrato de trabalho pelo fato do empregado ser portador de deficiência? Não existe nenhuma uniformidade nisso, né, Luciana? Não, desculpa, como é que foi que tu falou? Ela tolhe o direito? Eu não ouvi direito. Não, a dúvida é isso. Se por um acaso essa previsão das cotas, por exemplo, nas pessoas com deficiência, e essa previsão da própria lei 14.020, se ela tiraria o direito potestativo do empregador da rescisão do contrato de trabalho. Sim. Antes da contratação. Exatamente. Antes do preenchimento da cota. Do repreenchimento da cota, exatamente. Sabe? Então, existe essa discussão, não é o nosso foco de hoje, mas só para vocês terem conhecimento de que existe isso. Vamos para o que interessa, Luciana. Artigo 10 da lei. O artigo 10 prevê especificamente de que durante a redução ou durante a suspensão, e disso não temos dúvida, o empregado é estável. Esse é o primeiro tópico, né, Luciana? Caracterizados os dois requisitos. E isso exatamente. É uma coisa... Gente, mas aqui, por que eu insisto nessa função, né? Na presença dos requisitos? Pelo seguinte, vamos pegar um exemplo do acidentado, tá? Vamos pegar um exemplo do acidentado. Para ser detentor da estabilidade acidentária, precisa ter o afastamento superior a 15 dias e o recebimento do benefício previdenciário. De auxílio acidentário, auxílio doença acidentário. O TST é bem específico quanto a isso, inclusive, né, Luciano? Não, Marcelo. Sim. Não. O benefício, não, para reconhecimento da estabilidade. Do nexo de causalidade. Artigo 113. Depois é outra coisa, que é lá a súmula 378. Né? Então, para eu discutir no âmbito da Justiça do Trabalho, se há estabilidade ou não, pouco importa a natureza do benefício recebido. Porque eu posso fazer um anexo causal no âmbito da Justiça do Trabalho. Não nos esqueçamos, súmula 378. Gente. Não, eu concordo contigo, mas não nos esqueçamos que a estabilidade, que só detém estabilidade o empregado que sofreu um acidente de trabalho. Muito bem, Marcelo. O empregado que sofreu um acidente de trabalho, mas nem sempre o empregador ele recebeu o auxílio reconhece. Sim, e ele encaminha, não assina a CAT, não encaminha o INSS, não faz o nexo técnico epidemiológico. Isso quer dizer que se a pessoa recebeu auxílio doença comum, ainda assim ela pode discutir na Justiça do Trabalho
Ela pode discutir o nexo Claro, de causalidade, mas os requisitos estarão presentes, porque ela vai claro, ter o afastamento claro. superior a 15 dias e vai ter o recebimento do benefício previdenciário, mesmo que não seja o acidentário. Mesmo Não, que não mesmo que não seja. seja auxílio. O Tá? requisito principal é auxílio, acidente de trabalho, na verdade, né? O requisito Mas é tem que acidente de trabalho. receber o benefício, porque pode Isso. acontecer, isso eu sempre falava para os alunos, né? Pode acontecer o seguinte, da pessoa ficar afastada um período superior a 15 dias, ir para o INSS e o INSS não reconhecer nenhum benefício. E aí o Sim, segundo requisito não vai estar presente. Então, o que a gente precisa entender? Porque aqui vem a primeira polêmica da lei. A polêmica é, notificou, está devidamente com a redução implementada, com a suspensão implementada. Está reconhecida, está assinada, está implementada. Segundo requisito, recebeu o benefício. uhum. Só que aí se não recebe. Aí a gente tem que ver o porquê não recebeu, né? Daí a gente vai entrar naquela Exatamente. discussão que a gente fez na nossa última live, né? O É. porquê não recebeu. Não recebeu por culpa do empregador, a estabilidade, entendo eu, permanece intacta. Entende? Não Uhum. recebeu por culpa do sistema da União, do sistema do Ministério da Economia, também permanece intacta. Então, eu acho que a percepção do benefício, eu concordo que é um dos requisitos, mas o não recebimento tem que ser avaliado pontualmente para entender se é estável ou não, né? Nos casos de Tal não como, recebimento. tal como o raciocínio que a gente faz para auxílio acidente. Perfeito, perfeito, exatamente. Ai, Então, desculpa. durante a redução e durante a suspensão, recebendo o benefício, neste período ele é estável. Ponto. Não temos o que discutir quanto a isso, ele é estável. Qual é a segunda situação de estabilidade, gente? É o período posterior. E aí, a redação, Luciana, da lei, ela não é muito precisa. Ela gera diversas interpretações, ela possibilita algumas interpretações confusas em cima disso, porque a lei fala especificamente que a estabilidade, o prazo de estabilidade é de acordo com o que foi acordado de suspensão e redução. Então, a gente pode surgir a seguinte dúvida: foi acordado 90 dias, mas só reduziu por 60, por exemplo. A estabilidade é o que foi acordado ou o que efetivamente reduziu? O que tu Qual acha, é o Luciano? artigo, Marcel? Qual é o O, artigo? o artigo 10, que fala, o artigo 10, inciso segundo. Após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário, ou do encerramento da suspensão temporária, por período equivalente ao acordado para redução ou suspensão. Não Mas, necessariamente o período em que efetivamente houve a redução e a suspensão. mas me parece que aqui a Também me compreensão, parece. a interpretação é no sentido de que porque pode ser antecipada a circunstância, né? Exatamente, exatamente. Então é pelo período da estabilidade em que efetivamente ocorreu a redução e a suspensão. Foi acordada por 60, reduziu por 30, a estabilidade é de 30. Eu também tenho essa linha de raciocínio, mas eu recebi dúvidas de advogados de reclamante, falando, doutor, a lei fala especificamente o período acordado. Mas E isso aí ainda que o meu cliente ele foi convocado para trabalhar antes, ele tinha reduzido por 90, ele foi convocado com 60, eu entendo que a estabilidade dele é por 90. O sim, mas advogado aí ele falando. pois é, mas aí então assim, então a ninguém é dado o benefício da própria torpeza e o princípio da primazia da realidade vale para os dois lados. Eu tô Tá? gostando, tô gostando, tô gostando. O princípio da primazia da realidade vale para os dois lados. Então, não é a interpretação sempre. A gente tem que saber que o princípio da proteção ele tem desdobramentos, indúbio pro operário, norma mais favorável, condição mais benéfica. E uma das questões da norma mais favorável na interpretação é fazer uma interpretação sempre em favor do empregado no que for compatível. Né, pessoal? Porque aí a gente também tem o direito do trabalho também se rege por outros princípios específicos, né? Na Principalmente verdade, do não princípios ferrar o gerais, empregador também, né? A gente não pode princípios querer sempre ferrar o gerais de empregador. direito, princípios gerais de direito, entre eles, o fato de que a ninguém é dado o benefício da própria torpeza. Então, vamos lá. Porque a pessoa que contratou por 60 dias, trabalhou só 30 dias na redução, né? Efetivamente, a redução durou só 30 dias, ela passa a receber integralmente depois. Exatamente, os 30 dias seguintes, que era para ter sido reduzido, o empregador está pagando a integralidade do salário.
Exatamente. E aí a estabilidade dos períodos posteriores, que é para ter essa recomposição, esse reequilíbrio financeiro, que também é um princípio geral do direito do trabalho, né? O princípio da irredutibilidade, eu dou mais 2 meses ou mais 1 mês de estabilidade para se recompor economicamente, ter esse equilíbrio? Não. Então Eu concordo contigo. Eu concordo sinceramente, plenamente contigo. essa postulação numa petição inicial, para mim, Beira inclusive, má fé. pode beira má fé, sabe? Beira má fé. Então, perfeito. Eu acho que nisso a gente conseguiu, a gente tem a mesma linha de raciocínio, gente. O período de estabilidade, ele é o período em que efetivamente o empregado teve a sua jornada reduzida ou o seu contrato suspenso. Sim. Ainda que eu tenha acordado a suspensão por 60 dias, mas ela durou apenas 30, a estabilidade vai ser de apenas 30. Até porque ele recebeu benefício apenas por 30 dias. Mesma coisa da redução da jornada. A redução da jornada era possível fazer a redução em até 90 dias e depois veio a extensão por mais 30 dias para fechar 120 dias. O que vai ter de estabilidade é exatamente como a Lari acabou de falar aqui. Entendo que é pelo prazo efetivamente reduzido. O período em que efetivamente reduziu. Perfeito, gente. Então, eu voltei a trabalhar, minha jornada voltou ao normal, eu voltei a receber meu salário pago integralmente pelo meu empregador. Eu tenho de estabilidade esse período que eu tive a redução e que eu tive a suspensão. Ele pode me despedir? Luciana, foi evitado por completo, foi tirado por completo do empregador o direito potestativo? Não nos esqueçamos, gente. São 2 direitos potestativos. O empregador, ele tem, a lei garante a ele o direito potestativo da rescisão contratual, desde que ele pague as verbas devidas. É isso, ou a obrigação que ele tem é essa. Assim como o empregado tem o direito potestativo de se demitir. Ele não é obrigado a ficar no emprego pro resto da vida. Ele pode chegar para o empregador e falar, estou me demitindo. Foi tirado ou não foi tirado, Luciano? O que tu entende? Ele pode pedir demissão. Quando ele pede demissão, quando o empregado pede demissão, ele renuncia ao período estabilitário. A indenização do período estabilitário está renunciada, né? O empregador pode despedir no período da estabilidade? Pode, porque isso acontece também com os demais períodos estabilitários. O empregador não está retirado do direito potestativo de despedir, desde que, contudo, todavia, entretanto, a indenização ela é devida, né? Exatamente. O que vai gerar o direito à reintegração? Se o exercício desse direito potestativo de despedir não indenizar o período, porque eu posso chegar e dizer assim, eu não quero mais, eu tenho um empregado que eu preciso ter nos meus quadros durante 12 meses. E a gente está falando das estabilidades relativas, que não a do dirigente sindical, que a do dirigente sindical é outro assunto, é um caso falar à um pouco parte, também. Isso, tá? isso. Então, a gente está falando aqui das reduções salariais e da suspensão. Isso serve para todas, na verdade, né, Luciana? Exatamente. Só tem aquela questão mais específica para o dirigente sindical ali, né? Que aí impõe até veio uma pergunta disso. A gente vai falar a pergunta. Eu vou te falar, porque uma das perguntas que me veio, já que você tocou no assunto, é a seguinte. Essa estabilidade demanda um inquérito para apuração de falta grave para despedir por justa causa? Não nos esqueçamos. O inquérito para apuração de falta grave, ele só é cabível em despedidas por justa causa. Neste caso, eu, Marcel, entendo que não. O inquérito para apuração de falta grave, ele só é exigido para o dirigente sindical. Só. Ponto. Uma garantia constitucional para o dirigente sindical. Pode ser despedida por justa causa sem inquérito. Acidente de trabalho pode haver despedida sem inquérito, né? Pode ser que uma determinada categoria profissional estabeleça uma necessidade de procedimento administrativo interno nas empresas por convenção coletiva, mas isso não se confunde com o inquérito para apuração de falta grave, é completamente diferente. Então, exatamente. A rescisão do dirigente sindical por justa causa exige a possibilidade, exige o ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave. O ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave. E o ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave pode ser proposto com o empregado suspenso ou com o empregado trabalhando. Com o empregado, se eu resolver suspender o empregado para ajuizar o inquérito para apuração de falta grave, nós temos 2 prazos decadenciais no processo de trabalho. Esse é um deles.
Tá? A propositura de mandado de segurança em 120 dias é o Perfeito, segundo. no processo E o de trabalho. primeiro é o prazo de 30 dias da data da suspensão do empregado para ajuizamento, inquérito e procuração de falta grave. Né? Mas, gente, isso, como a Luciana falou, isso para o dirigente sindical. A nossa estabilidade do nosso assunto de hoje, da Lei 14.020, não exige nada disso. O que o empregador tem que fazer para poder despedir este empregado? Primeiro ponto, primeira situação em que ele pode despedir. Falta grave? Pode despedir? Pode. Pode despedir por justa causa? Pode. Ele tem que listar lá nas situações previstas do artigo 482 da CLT, informar o empregado de que ele está despedindo por justa causa de acordo com aquele artigo específico, constar do TRCT do empregado, e a partir do momento em que ele despede por justa causa, tem as verbas que são devidas, apenas as verbas salariais. As verbas de natureza indenizatória não são devidas. Claro. Existe uma discussão, a né, gente Lu? só faz só uma ressalva, assim. É claro, pessoal, que a despedida por justa causa é exercício de poder diretivo do empregador, mas tem que obedecer requisitos que a lei traz. Né? A então, lei e a doutrina já gravidade consolidou, da falta, inclusive. Exatamente. Não desinidem, imediatidade, tudo isso, né, para caracterização e para, digamos assim, para confirmação da justa causa em juízo, porque o juiz nunca vai dosar as medidas punitivas e disciplinares Nem pode. No trabalho. Nem pode. Isso é exercício de poder diretivo do empregador. Se o empregador decide despedir por justa causa, o que era hipótese de advertência ou de suspensão, por exemplo, a única pode ter a reversão. Pode ter a reversão, mas o juiz não pode converter a justa causa em advertência ou converter em suspensão, porque isso é exercício de poder diretivo específico do empregador. Resumindo o que a Luciana está falando, o juiz, no máximo, ele confirma ou não confirma a justa causa. É só isso que o magistrado pode fazer. Ele não pode fazer isso, não era justa causa, vamos advertir só. Isso o magistrado não pode, gente. Uma dúvida que surge, Luciana, até para a gente falar com o pessoal é: quais são, afinal, as verbas devidas quando se despede um empregado por justa causa? Existe uma discussão quanto a isso, né? A maioria dos entendimentos é que não são devidas as verbas de caráter indenizatório. Quais são elas? Multa de 40% do FGTS e aviso prévio indenizado. Essas é certeza que não são devidas. Existe uma grande discussão sobre as demais verbas. Quais são elas? Saldo de salário é devido? É devido. Ele trabalhou aqueles 15 dias, ele trabalhou 5 dias, tem que pagar. 13º proporcional. É devido ou não é devido? Essa é uma das dúvidas. E férias indenizadas, se são devidas ou não são devidas. Entende? Na minha leitura inicial, Luciano, eu penso que só não são devidas as de caráter indenizatório. O direito ao pagamento daquelas férias e o direito ao pagamento daquele 13º, a cada 15 dias de mês efetivamente trabalhado, ele já agregou ao seu contrato de trabalho. Sim. Eu entendo que é devido ao pagamento de 13º proporcional e férias proporcionais. Né? Existe uma discussão mais um pouquinho cabeluda, que seria aquelas férias indenizadas não usufruídas. Férias vencidas, as tais das férias vencidas. Mas eu também acho que é totalmente... Já incorporou o patrimônio jurídico do empregado. Né? Já incorporou. Exatamente. Não, e o empregador não pagou no momento certo, daí ele aproveita a justa causa para não pagar. Exatamente. Né? Mas, Marcel, então, assim, essa questão da justa causa nas estabilidades é possível também nas demais, e igualmente nessas, né? Vai ser possível a justa causa. Nós temos... uma das questões é justamente o pagamento das indenizações, né, Marcelo? Isso. Porque quando eu faço a opção de rescindir um contrato sem justa causa de um empregado estável, eu preciso pagar aquele período da estabilidade e o reflexo de todas aquelas parcelas, né, nas verbas e o reflexo das parcelas remuneratórias nos encargos sociais. Então, vai refletir em FGTS, né? Vai no próprio 13º, no próprio 13º, nas férias, vai ter que ter incidência de INSS e tal. Só que o pagamento da indenização da estabilidade pela redução e pela suspensão ela é diferente. Por quê? Diferente. É totalmente diferente. Antes de a gente falar especificamente sobre isso, tem um inciso 3º, só para o pessoal saber. Também previu a lei, especificamente, quanto à estabilidade da gestante. Como é que faz o cálculo da estabilidade da gestante nessa situação? O que a lei fala, gente? A lei é bem específica. O período estabilitário, em decorrência da redução e da suspensão, ele conta após
o término da estabilidade dela como gestante, certo? Então, ela terminou a estabilidade gestante dela, começa a contar a partir deste término o prazo de estabilidade da redução ou da suspensão do contrato. Eles se somam, gente, eles se somam. São períodos que se somam, não podem ser usufruídos concomitantemente. Não podem. Tá. Né? Não podem ser usufruídos concomitantemente. E aí, Marcelo, sabe que eu estava dando uma olhada? Essa dúvida não chegou. Mas eu pensei o seguinte... e como é que fica a questão... Porque nessas hipóteses de despedida sem observância do período de estabilidade, seria discutida a reintegração no emprego ou só a indenização seria devida? Olha só, vamos lá. Pelas estabilidades legais, aquelas que não estão previstas na Lei 14.020, em regra, é possível a reintegração, o empregador pode chegar e falar, não, então vem trabalhar de novo comigo, ou o pagamento desse período. Nesse aqui, a gente tem uma situação... Pode falar. Não, mas é que tem uma questão que a gente tem que sempre salientar. E eu digo muito isso para os alunos, porque o que se tem direito é o emprego, não aos salários do período. Bingo. Então, muitas vezes, o que os advogados fazem? Nesses tempos, eu contestei uma ação de uma reclamada, e era assim, era um advogado super jovem, né? Um advogado jovem, ele entrou, e um advogado bonito, Marcelo, até fiquei meio assim, ele era tão bonito que eu até fiquei com pena de dizer, não, doutor, não pediu, errou feio, errou rude. Errou rude, mas o senhor continua bonito, né? O senhor é bonito, mas né, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dizer. Ele pediu só a indenização. Ele pediu só a indenização. E eu disse o seguinte, olha, tem que ser extinto. E ainda estava no período de estabilidade. Não, mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa que a gente vai falar depois, que é o dever de mitigar o próprio prejuízo, que nessa questão eu tenho um posicionamento, eu sou na linha do 396, sob pena de tu criar uma prescrição às avessas. Tu cria um prazo prescricional às avessas, tá? Isso eu tenho uma leitura específica. Mas essa o que ele fez? Ele entrou e disse assim, eu quero a indenização do período. Indenização dos 12, ele entrou no período da estabilidade, ele ajuizou a ação no período estabilitário, era de acidente de trabalho, tá? Ele disse, eu quero pagamento da indenização. E eu cheguei na primeira audiência e coloquei o emprego à disposição, tá? O meu cliente não queria ele na empresa. Fácil, Luciana. Vamos tá, eu disse, pois é, mas é que tu vai ter que indenizar. Luciana. Voltou? Voltou? Eu disse, pois é, mas é que tu não queres no emprego, só que tu vai ter que indenizar. Tá cortando um pouquinho. Oi. Deu? Agora acho que voltou, acho que estabilizou. Bom, então, eu disse, tu queres apostar? Porque nem ele quer voltar a trabalhar. Ele não quer voltar a trabalhar. Mas ele não... Tu tens direito de receber a prestação de serviço dele e pagar o salário mês a mês. Porque no momento que tu indeniza todo o período, isso só acontece na hipótese de ser incompatível o retorno. Isso, exatamente. Só que essa incompatibilidade do retorno fica por uma questão de que tu não tens nenhuma função administrativa, ele não pode voltar a exercer a função anterior, né? Existe um clima horroroso dentro da empresa, algo nesse sentido. Porque se não tiver, o que ele tem direito é o emprego, não é os salários do período. Não, e mais, o empregador tem direito ao trabalho daquele empregado, ele não tem que pagar seu trabalho. Exatamente. Eu coloquei à disposição o emprego e na audiência o advogado se assustou. Disse, não, mas ele não quer voltar. Eu disse, exatamente, doutor. Exatamente isso. Então, o negócio é o seguinte, ele tem que voltar amanhã. Então, a partir de agora, ele está pedindo demissão. Então, é demissão. Exatamente. Então, é pedido demissão. E aí ele dizia assim, não, mas nós queremos a indenização. Eu disse, doutor, o senhor é bonito. Eu vou dizer legal, então, senhor. Não. No máximo até hoje. No máximo, indenização até hoje. Né? A partir do momento que o emprego foi disponibilizado... E a indenização até hoje era 2 meses. O que eu ia falar aqui, e diante da liberdade da academia que a gente tem, é que os advogados mais experientes, eles falam, olha, nós temos 2 anos para entrar com a ação, a estabilidade é de 1 ano. Espera passar esse 1 ano e a gente ajuiza a ação.
Mas eu vou te dizer o seguinte, Marcelo, nesse sentido, porque aí entra uma tese, entra aquela tese justamente de... Albergada pela súmula, né? Albergada pela súmula. Né? Mas é que a súmula diz o seguinte, não, vai ser devido só ao período de indenização se eu não ajuizar no período estabilitário, né? E aí, o que os advogados de reclamadas dizem? Os advogados de reclamadas dizem, não, mas não é devido porque a parte tem o dever de mitigar o próprio prejuízo. E se ela tem o dever de mitigar o próprio prejuízo, ela tem que provocar a jurisdição no período da estabilidade. Só que aí tu cria um prazo prescricional às avessas, tu entendesse? Tá? Tem que ajuizar a ação obrigatória. É complicado, é muito Sim, complicado. porque existem algumas questões assim, ó. Tu vai dizer, eu posso manipular o judiciário para receber a sua indenização. Tu está dizendo isso. Eu manipulo para receber a sua indenização. Mas tem vezes que a pessoa não tem acesso, ou ela não teve conhecimento, entendeu? Sim, ela não consegue procurar os seus direitos. Quando eu era professora responsável pelo SAGIR da Uniriter, e nós atendíamos a comunidade carente, nós vimos muito isso. Que a pessoa nem tinha noção disso, né? Não tinha noção. Isso eu acredito. Eu acredito que esse tipo de situação pode acontecer. Sim. A lei sempre pode ser utilizada com boa fé ou com má fé, né, Luciana? Infelizmente, a aplicação da lei ela sempre pode ser utilizada dos dois formas. Seguindo na nossa estabilidade específica da 14.022, até porque já foram 26 minutos. O que a lei prevê, gente, na questão da indenização? Ela prevê o pagamento, sim, do período estabilitário, prevê. Autoriza o empregador a despedir? Autoriza a despedir. Desde que ele pague, primeiro, todas as verbas rescisórias devidas. Não tem nenhum desconto de verba rescisória. E, segundo, o que mais que o empregador tem que pagar? Daí ele faz a mesma tabela que a gente tem da redução da jornada, ele traz para esse período estabilitário. Ele fala que, se a redução da jornada foi entre 25% e 50%, se o empregado recebeu o benefício lá de 25% até 50% daquele salário devido no seguro-desemprego, ele tem que pagar 50% dos valores do salário. Certo? Segundo ponto da tabela. Se foi de 50% a 70%, o empregador tem que pagar 75% do valor dos salários. E, por fim, se foi entre 75% e a suspensão do contrato de trabalho, que são os 100%, ele tem que pagar 100% do valor dos salários. A dúvida que surge, Luciana, a aplicação disso é simples, mas a dúvida que surge é a seguinte. O parágrafo 1º do artigo 10 fala que é devido uma indenização além das verbas rescisórias. O pessoal de RH me procurou questionando o seguinte, doutor, é devido o salário entra nas verbas rescisórias, é devido o salário do período estabilitário mais uma indenização nessas percentagens, ou é o pagamento de uma verba só? Pois é, mas olha assim, além das parcelas, o valor de 50% do salário que o empregado teria direito ao período da garantia provisória. Mas ele fala lá, de indenização no valor de. No caput do parágrafo 1º, ele fala de indenização no valor de. Por isso que o RH está com essa dúvida, se eu tenho que pagar o salário do período de estabilidade da integralidade, mais essa indenização. Eu entendo que não, que é bis in idem. Que é só, exatamente, que é só os 50%. Isso, eu entendo assim 50, também. Até porque 75, o empregado... 100%. Até porque a gente, senão, seria prejudicar demais o empregador nesse sentido, porque ele já pagou durante a redução. Não, é que ele está falando, a interpretação que eu faço aqui é no seguinte sentido, tá, Marcelo? A interpretação que eu faço aqui é no seguinte sentido, Marcelo. A indenização, se tu despedir antes do período estabilitário, tu vai pagar a indenização estabilitária. Qual é a indenização estabilitária? 50%, 75% ou 100%. Pronto. Ponto. E não se fala em salário. E não se fala em salário desse período. E não se fala mais nisso. Vamos porque quando tu vai pagar a indenização... Eu concordo contigo. Aí, o que tu pode discutir é o seguinte. Quando tu vai pagar uma indenização, considerando o período estabilitário, vamos supor, fui despedido no 3º mês da estabilidade do acidente de trabalho, tá? Ou no 2º. Eu tenho mais 10 meses de estabilidade. Eu tenho que pagar aqueles 10 meses e reflexo nas verbas rescisórias. Isso. É isso que eu ia perguntar agora. Como a lei fala em indenização desse período, porque quando a gente está falando de estabilidade, na verdade, o empregador paga os salários daqueles 10 meses. Sim. Tanto que reflete nas verbas, seja 13º, férias, aviso prévio. Neste caso aqui, reflete também quando ele fala em indenização? Eu acho que sim. Porque tu vai contar, aquele período, tu vai contar como período
como tempo de serviço, né? Tu vai ter que ter recolhimento previdenciário, Que daí FGTS. surge a segunda pergunta. Surge a segunda pergunta nisso. A projeção da rescisão contratual fica como? Ah, considera o período estabilitário. Tu entende? Inclusive, Considera o período prefeito de aviso estabilitário. prévio. Aham. Eu não estou com todas essas certezas ainda, pessoal. Eu realmente fico um pouco em dúvida disso. Porque a Não, mas leitura inicial que eu poderia fazer, como eu estou pagando uma indenização, isso não seria parte do contrato de trabalho e as verbas rescisórias seriam calculadas do mês da rescisão e não dessa projeção da estabilidade. Mas aí eu vou chamar o princípio da proteção e da interpretação da norma mais favorável, porque aqui tu tem dúvida legítima para aplicar. Sim. Não, é possível. O que vocês acham, pessoal? Ó, vi que a Fernanda Dutra está aqui com a gente, a Fernanda Amabile está aqui com a gente, temos muitos advogados aqui participando. Essa dúvida surgiu, foi mais interessante ainda, Luciano, que não veio de advogado, veio de um RH. Não, mas o pessoal do RH que está bem assustado em como resolver isso. Tu lembra, Marcel, que eu te dizia, quando eu dava aula para o pessoal da contábeis e da administração, era sempre onde me pegavam. Era uma coisa impressionante as dúvidas que eles traziam. Era um super carinho. Eu digo, ai meu Deus, eu não sei. Eu vou ter que estudar para responder para vocês. Eu me preparava muito mais, sabe? Ó, a Fernanda manifestou aqui. Eu gosto de... A Fernanda, né, que é minha mentora nesse sentido também. Ela concorda contigo. Regeria pela aplicação, ou seja, gente, despediu o empregado, pagou a indenização e o período, vamos botar que ele tinha 60 dias de estabilidade, esses 2 meses integram o contrato para o cálculo das férias proporcionais, do 13º e até da anotação de carteira de trabalho. Eu entendo que essa será a interpretação da Justiça do Trabalho. Eu também acredito que será essa a tendência da interpretação da Justiça do Trabalho. Entende? Então, eu acho que a gente conseguiu bater as dúvidas todas que chegou para mim, eu já falei. Nós estamos em 32 minutos. A ideia, gente, é isso, é debater esses momentos. É um momento que vai surgir muitas dúvidas para vocês, para o próprio Poder Judiciário, para o Ministério Público. Vamos trazer as dúvidas. E antes de a gente encerrar, a gente tem alguns recadinhos para dar para vocês. Mas antes de tu dar os recadinhos, eu vou fazer a sugestão de live para a próxima semana, tá? Show, manda lá. Aquela questão que a gente estava debatendo, e até é legal que a Fernanda esteja, que as Fernandas estejam aqui, porque elas até podem nos trazer sugestões igualmente, né? Que é aquela questão das obrigatoriedade dos empregados ingressarem em grupos de WhatsApp, fazer as campanhas pelo empregador, né? Se isso está dentro do poder diretivo, se não está dentro do poder diretivo. Só para noticiar para vocês rapidamente, tá, pessoal? Eu tive uma instigar, consulta... né? Quase novela, instigar para a próxima semana. Exatamente, mas eu tive uma consulta com um cliente particular que está contratado numa outra empresa, e é uma empresa grande, uma empresa conhecida, que me mandou prints. Então, assim, doutora, eles estão nos colocando obrigatoriamente em grupos de WhatsApp, estão nos dizendo qual é a política que nós temos que agir nas redes sociais, nós temos que usar as redes pessoais para impulsionamento de publicidade. Nós temos que assistir palestras e vídeos que nós temos que obrigatoriamente compartilhar no nosso WhatsApp. E eu quero saber se eles podem fazer isso ou se eles não podem. Porque eles estão dizendo que aqueles que não fizerem serão despedidos sem justa causa e ainda ganharão uma indenização de R$2.000. Eu estou achando isso um absurdo. E se eu saio do grupo, o meu gerente vai lá e diz assim, tá, e aí? Tu saiu porque tu tá pedindo demissão? É isso que tu quer? Tu queres já passar no RH? Então, é um assunto bem... Digamos, ou seja, a definição, né? Os limites da atuação do empregador no teletrabalho, né? Ou exigência do teletrabalho, mas não na só verdade, do teletrabalho, assim, né? Pode ser até presencial isso, né? Não. É presencial. Algumas atividades são presenciais, mas eu acho que o tema não é esse. O tema, Marcel, tem mais a ver com o poder diretivo do empregador, os limites do poder diretivo do empregador nessas questões que dizem respeito às mídias sociais, redes sociais em geral, o WhatsApp é uma rede social. Um direito de privacidade. Pois é, Fernanda, eu vou depois, eu pensei em ti, Fernanda. Eu pensei em ti, te mandar um WhatsApp e dizer assim, olha o que eu estou recebendo. Uma empresa grande dizendo, não pode negar a entrada nos grupos de WhatsApp. É obrigatório participar, obrigatório assistir os vídeos. O meu cliente diz, eu não sou religioso, eu tenho que assistir e repassar correntes ainda por cima e utilizar as minhas mídias sociais
para comprovar que eu estou fazendo a publicidade da autorização empresa. expressa do Ministério Público do Trabalho para enviar. Manda! Tem que mandar para ela olhar. Gente, vamos lá então. Olha, já está lançado o tema da semana que vem e alguns recadinhos, aqueles nossos recadinhos de sempre. Não esqueçamos, essa live, o Labor Talk, ele está disponível no IGTV do Aranal de Advocacia. É só achar lá, procura nos vídeos dele, está lá. Está disponível no canal Temes pelo YouTube. Quem gosta de assistir pelo computador, está disponível no canal da revista Temes. É só procurar, se inscrever e achar. Outro recadinho muito importante. Nós vamos organizando agora o primeiro Congresso Nacional Online de Teoria do Processo. A Lawtech Academy está organizando. É uma instituição que prioriza, né, Luciana, as inovações junto do direito. E a gente está organizando esse evento, que vai ser dia 18, 19 e 20 de agosto, pelo Zoom. A inscrição é gratuita e nós estamos com um hall de autores da área do processo civil muito legal. Quem atua também no processo civil, vale a pena acompanhar. Vai ser à noite, das 19 às 21. Você está em casa, computador na frente, assistindo e acompanhando. Isso tudo, essas informações todas, vocês encontram no Instagram da Lawtech Academy. É fácil de achar. Eu vou digitar aqui nos comentários enquanto a Luciana fala sobre o evento. Não, pessoal, então é o seguinte, esse evento surgiu porque eu faço parte de um núcleo de autores de um livro chamado Primeiras Linhas de Processo Civil. E nós resolvemos organizar um congresso com autores de cada um dos livros. Então, são 5 livros, né, que abarca todo o processo civil. E a gente vai começar com a teoria geral do processo. Então, eu falo um pouco sobre justiça multiportas, no primeiro volume. As pessoas sabem que eu não sou... O meu mestrado é em processo civil, até com foco em processo de trabalho. A minha área de atuação é direito de trabalho, processo de trabalho, direito empresarial. Mas eu sou focada também em negociação e mediação. Então, o capítulo que eu escrevi foi sobre justiça multiportas. E esse evento conta com um número expressivo de autores e com pessoas muito conhecidas da nossa comunidade acadêmica aqui do Rio Grande do Sul. Uhum. E é interessante para o pessoal aí de São Paulo conhecer, né, Marcelo? Exatamente. Não, gente... é a mesma temática do Entretênis, né? Quem me acompanha pelo Entretênis. Por quê? Porque já existe um livro com artigos desses autores e, em regra, a grande maioria vai falar sobre o tema do seu artigo, né, Luciano? Então, é muito interessante para conseguir conhecer o autor, ver o ponto de vista, ele explicando o ponto de vista dele daquilo que está no artigo. Ou seja, tu tem o material científico num livro e vai ter a fala do autor logo em seguida. É muito legal. Exatamente. E a gente e o Marcel agora está em parceria conosco na Lawtech Academy e a gente nós estamos muito felizes por causa disso. Né? Eu, a Maralina, o Felipe, que somos as pessoas que estamos por trás da Lawtech. Eu, particularmente, mais feliz ainda, porque volto a trabalhar com o Marcel. Depois de longos 15 anos, né, Luciana? De longos tempos, mas bem direcionado para essa questão mais acadêmica. E o nosso objetivo é justamente ter essa troca. Né? O Marcel sempre comenta como o interior de São Paulo é rico de profissionais, de pessoas bem colocadas, estudiosas, que gostam muito, né, de estudar, e a gente está justamente querendo fazer isso. Então, o Marcel vai começar a fazer mais lives, vai convidar pessoas do interior de São Paulo, né, para que os gaúchos também conheçam. Né? A gente tem tanta gente boa para falar, para contribuir com essa democratização da educação e do ensino jurídico, que acho que tudo vai dar certo, né, Marcel? Acho que vai ser bem legal. Tenho certeza disso. Gente, muito obrigado. Semana que vem, então, Labor Talk acerca dos limites do poder diretivo do empregador. Contamos com vocês. Acompanhem os canais e os Instagrams. Lu, grande abraço como sempre. Beijo grande. Até mais. Tchau, gente. Tchau.